Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos falar sobre romance. Olha só quem está de volta no programa e está conectada aqui com a gente, é a Queca Reis. Tudo bem, Queca? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Universo Épico novamente. E olha, vamos falar então sobre seu novo livro, Sozinha? Vamos, tô louca pra falar dele. Então conta pra gente, né? Do que se trata a história? O Sozinha é um livro, é um romance, outro romance adolescente, mas como todos os meus livros, eu acho que ele serve para todos os públicos, assim, tem muito adulto já lendo e gostando. Ele fala muito da relação mãe e filha na adolescência, a história da Rosa, uma menina que tem 15 anos, que tem uma mãe muito legal e elas têm uma relação muito próxima, e de uma hora para outra essa mãe morre. E aí são os primeiros 6 meses na vida dessa menina depois da morte da mãe dela, da Julieta. Então é um livro que fala bastante assim das transformações da adolescência, também fala bastante de luto e fala dessa travessia que a gente faz nesse momento de luto, no momento que a gente perde alguém, assim. Queca, a adolescência já é um período, né, para todos nós, né, que passamos por ela, e para os adolescentes que assistem a gente, estão assistindo a gente, é um período de descobertas, é um período difícil, complicado, na maioria das vezes, né? E ainda falando de luto, né? Como é que fica esse aborrecente nessa transição, né? Nesse momento da vida? Eu acho que assim, a adolescência é um período delicado, mas pode ser um período muito divertido também, de uma certa maneira, porque é um período de muitas descobertas, né? É um período de descobrir um corpo novo, descobrir um mundo novo, descobrir os seus limites. Muitas vezes eles extrapolam mesmo, eu acho que faz um pouco parte, assim, dessa tentativa que eles fazem o tempo todo de erro e acerto, quem eu vou ser. O luto, eu acho que o luto já existe na adolescência, de uma certa maneira, porque adolescer é viver o luto do corpo infantil, é também viver um luto da transformação, e esse livro fala bastante disso, a transformação das relações, especialmente em casa, a transformação de pais e filhos. Esse livro especificamente fala da transformação da relação mãe e filha. E eu acho, assim, que é importante a gente falar de luto com essa adolescência especificamente, porque eles passaram 2 anos trancados dentro de casa, muita gente perdeu pessoas próximas, entendeu? Então, eu sou sempre a favor da gente falar desses temas que parecem mais espinhosos, mas que fazem parte da vida, e eu acho que a literatura e a arte, de uma certa maneira, servem e se prestam a esse papel também, né? Não com didatismo, não com vontade de ajudar e dar a mão, mas com reflexão, assim, né? Com amor, com empatia. Eu acho que esse livro faz um pouco isso, assim. É uma forma leve, né, de se trabalhar o tema. E dessa forma leve, quais elementos você usa? Um pouco de comédia, o próprio romance mesmo, o amor, né? Então, qual é o tom que você dá para sua história? Olha, eu acho que esse meu livro é o meu livro mais punk rock, num sentido, ele é o mais profundo de todos, assim. Todo mundo que lê as coisas que eu escrevo diz que eu sempre trabalho todos esses temas com muita leveza e delicadeza. E o Sozinha, eu acho que ele tem essa delicadeza, mas ele não é tão leve quanto os outros, porque eu acho que enfim, a gente está falando de morte, né? Morte é uma coisa que o ser humano não entende, que a gente vai para a religião, a gente vai para diversas outras coisas e fica duelando. Então ele não é exatamente leve, mas assim, os ingredientes que eu uso, acho que ele tem delicadeza, ele tem amor e empatia, assim, muito gigante, assim, e ele tem uma coisa que é muito interessante dessa fase da vida da adolescência, que é a descoberta, a curiosidade, a pulsão, sabe? Para se jogar em novas relações, em novas coisas, que desperta o crescimento e o fortalecimento dessas pessoas que estão amadurecendo, entendeu? Acho que o ingrediente é esse, assim, a honestidade, a verdade, o amor, sabe? Agora, quais adolescentes você observou, né, você buscou ali para trazer a sua adolescente, né? Então, você se inspirou na sua própria adolescência, você observou outros adolescentes próximos a você?
Eu acho que é um pouco de todo mundo, assim, né? Eu tenho muito contato com os adolescentes por causa dos meus livros, então eu estou sempre em conversa com eles, né? Nas escolas, eu tenho uma filha adolescente de 17 anos, que obviamente me dá um laboratório vivo, assim, em casa. Mas eu acho que, assim, apesar de a gente ter uma adolescência muito diferente, essa geração que está aí hoje é muito diferente da minha, né? Tem uma coisa fundamental na diferença. Na minha adolescência não existia essa tecnologia, eu vou fazer quase 50 anos. Isso muda tudo, a maneira de entendimento do mundo, né? Ainda assim, tem uma coisa muito universal na adolescência, que permeia a adolescência de todo mundo, a minha, a sua, de quem vai adolescer ainda, de quem já está com 70 anos, que é essa transição da passagem de uma passagem da vida muito protegida, a infância, para uma passagem da vida um pouco mais punk rock mesmo, que é a vida adulta, entendeu? E o sentimento que existe de complexo e também bonito nessa transição, ele é universal a todas as adolescências. Então, nesse sentido, acho que eu busquei muito a minha adolescência, e as experiências que eu tive naquela época para escrever o Sozinha, sabe? E nesse projeto, qual foi o seu maior desafio? Eu acabei de escrever esse livro no meio da pandemia. Então, acho que o meu maior desafio foi não emburacar, não sofrer demais, assim, porque eu estava ali vendo, enfim, tudo que estava acontecendo no mundo, com o nosso país especificamente, de um jeito muito dolorido, assim, né? E eu fui sem medo nesse buraco que é a morte, nesse buraco que é a transformação, a adolescência. Então, o desafio foi, muitas vezes, eu desistia, assim, eu falava, meu Deus, acho que tá pesado demais, acho que eu não vou conseguir, sabe, assim? Porque a gente se envolve muito, né? Quando a gente está escrevendo. Eu mesma escrevi, agora, eu lancei o livro há pouquíssimo tempo, mas já tem bastante gente lendo e muita gente falando. Ontem uma menina gravou uma coisa no Instagram falando, eu já tive 3 crises de choro e eu tô na página 7. Eu falei, nossa, eu não queria fazer isso com vocês, leitores, mas tudo bem, também acho que o choro é importante, né? Acho que meu maior desafio foi conseguir acabar esse livro em meio à pandemia, entendeu? Vivendo tudo aquilo que a gente estava vivendo ao vivo, assim. É um tema que, como você disse anteriormente, né, que precisa ser falado, né? Nós perdemos muita gente com essa pandemia, pessoas próximas, né? Então, é um tema que a gente traz, claro, a literatura, o entretenimento, mas que precisa ali ter uma reflexão, não é? Sim, totalmente. Acho que a gente precisa digerir e a gente precisa saber que é possível atravessar. É esse que é o negócio, entendeu? Eu acho que hoje em dia tem muito adolescente medicado, tem muito adolescente traumatizado demais com o que aconteceu e muitas vezes por falta de falar, por falta de fazer esse exercício que é da vida, que é digerir as tristezas, porque elas existem, a gente sabe disso mais do que nunca depois dessa pandemia e tudo que aconteceu, mas elas são atravessáveis, nem sei se existe esse termo, mas elas estão aí para provar que a gente consegue crescer. E o livro fala muito disso, assim, ele tem um final bastante esperançoso nesse sentido, porque ele fala desse amadurecimento. Esse amadurecimento que acontece quando a gente enfrenta os nossos traumas, entendeu? No caso da minha personagem, o maior dos traumas, que é perder a mãe num momento tão delicado como esse, como a adolescência, entendeu? Queca, quais são os seus planos com Sozinha? Eu quero que eu Sozinha atinja muitos e muitos leitores, assim como ele já começou, eu quero dizer no bom sentido, né, que ele faça sentido para as pessoas, assim, sabe, que ele se espalhe cada vez mais, assim, que a literatura infanto-juvenil tem um lugar um pouco dúbio, assim, né, no mundo da literatura, porque tem gente que acha que escrever para criança e adolescente é mais fácil, que então uma literatura menor. Eu quero que o Sozinha prove que não, assim, e sobretudo que é possível falar de absolutamente tudo com crianças e adolescentes com delicadeza, entendeu? É isso, assim, acho que não existe tema proibido se você souber abordar, essa que é a questão. Mas você está satisfeita com a obra e para você é ponto final, e não que não esteja satisfeita, mas que ainda dê para contar várias e várias histórias com Sozinha. Eu acho que o Sozinha, ele já conta
ele já conta muitas histórias, porque ser adolescente é viver 500 coisas ao mesmo tempo num único dia, né? É você misturar tudo, assim, coisas que são sem importância para os adultos, para eles são grandiosas, ao mesmo tempo coisas muito importantes, eles não estão ligando muito, mas está tudo lá misturado, e o adolescente não faz ainda esse discernimento. Então acho que o Sozinha fala de muitas coisas para além do luto. É um livro bastante político também, é o meu livro mais político. Essa mãe que morreu era uma professora super politizada, e a menina entra num processo de se politizar, o que eu acho importante nesse momento, né, que a gente vive de política no país. Ele fala de outras 500 coisas. Meus planos são, bom, eu sou do audiovisual, eu sou roteirista, né, eu tenho vontade de transformar isso num filme, quem sabe não acontece logo mais. Eu acho que ele não tem uma continuação, assim, era uma história que se encerra mesmo, porque tem um amadurecimento claro na personagem, então acho que não tem uma continuação. O livro, por exemplo, eu acho que não daria nem uma série de TV, não, porque ali o livro termina com ela superando ali a questão. Mas um filme, acho que pode ser, acho bem interessante. Bem legal. Olha, a gente vai fazer uma porta agora, a gente vai abrir uma porta, porque a Keka, gente, além de Sozinha, tem outras obras, ela já esteve aqui no Universo Épica, é veterana, viu? E aí, Keka, conta pra gente, né, outras obras que o público podem acompanhar, que são suas, né? Tá ótimo, então vamos lá. Você vê como eu sou ótima marqueteira de mim mesma, não tô com os livros aqui, mas eu vou falar deles. Eu tenho uma série de livros para pré-adolescentes, que eu acho que é a minha série mais famosa. O primeiro deles chama O Dia em que a Minha Vida Mudou, por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. E o segundo é O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro. Essa série é uma série que foi finalista do Jabuti, os 2 livros. As crianças e pré-adolescentes amam, assim, porque ele fala também de uma passagem da vida muito importante, que é a infância para essa pré-adolescência. Eu vou escrever ainda esse ano o 3º livro dessa série. A personagem é a Mia. Eles estão vendendo em todas as livrarias, online também. Eu tenho um outro romance, que é esse romance que eu vim falar, que a gente conversou ano passado, que chama Medley, ou Os Dias em que Aprendi a Voar, que conta a história de uma menina, uma nadadora, que vai passar as férias no interior. Ele também é um livro que as pessoas têm gostado muito, que fala da adolescência. Eu acho que é muito legal para 12, 13, 14 anos, as escolas que adotam normalmente no 7º, 8º ano, assim. E agora o Sozinha, eu vou até mostrar a capa que eu não mostrei ainda, não sei se ela vai ficar invertida, depois eu posso mandar para vocês essa aqui, que é uma capa maravilhosa, assim. Foi lançado agora no comecinho de setembro pela editora Gutenberg. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Olha só, eu queria só fazer um parênteses, né, da sua história de Santa Rita do Passa Quatro. Eu já estive na cidade, é uma cidade linda, maravilhosa, estive num casamento belíssimo lá, olha, muito legal fazer essas associações, né? Muito legal, eu sou do interior, eu morei muito tempo no interior e eu adoro essas cidades. Eu até já fui para Santa Rita do Passa Quatro falar do livro, foi muito divertido, assim. Olha só, gente, quando o papo é bom, nosso tempo vai se esgotando, né? Mas eu não posso encerrar aqui o nosso bloco sem antes, né, você falar para o público de casa como é que faz, né, para encontrar os livros, acompanhar o seu trabalho. Tá ótimo. Bom, meu trabalho vocês podem acompanhar pelas minhas redes. Eu alimento bastante no Instagram. Meu Instagram é kecareis_escritora. Eu tenho um site também, www.kecareis.com. Ali eu atualizo um pouco menos, porque hoje em dia a nossa vida é corrida, mas ali tem toda a minha história, enfim, os filmes e desenhos animados e séries de TV que eu já fiz, que eu sou roteirista também, os livros, as peças de teatro. Mas no Instagram, kecareis_escritora é mais garantido. Os livros, todos os livros que eu falei, estão à venda nas livrarias online, né? Na Amazon, em todas as grandes também. Eu espero muito que vocês leiam, quero muito dividir com todos vocês essas histórias. Eu sei que pode parecer cruel, né? Ela veio aqui falar sobre o livro Sozinha, que acabou de sair, tá fresquinho, saiu do forno, mas eu também adoro novidades e adoro furo, né? Então eu quero saber se de repente você já está trabalhando numa obra nova, porque, gente, eu sei, escritor não para, vários escritores colocam tudo na gaveta ali, depois saiu um, já tira da gaveta o próximo. Então eu já gosto de pegar aqui a informação em primeira mão para vocês, né? Então, tá trabalhando em alguma coisa já também?
Eu estou começando, já há um bom tempo, na verdade, a escaletar o terceiro livro da série O Dia em que a Minha Vida Mudou. Escaletar é escrever as primeiras ideias, assim, não escrever, sentar a bunda na cadeira e escrever totalmente, mas já rascunhar a história, assim. Olha só, tá vendo? Eu falei, eu sei que dá pra tirar alguma informação, né? Então, com certeza, a Keka vai voltar aqui no Universo Épico. Keka, muito obrigado pela participação e de dividir, né, a sua história aqui com a gente. Eu que agradeço vocês. Obrigada pelo convite de novo. Como sempre, é uma conversa ótima. Valeu, um beijo, sucesso. Beijo para você também. Tchau, gente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e a gente segue aqui falando sobre livro. Olha só, nosso entrevistado já está aqui conectado, diretamente de Goiás. Tudo bem, Adriano? Tudo jóia? E aí, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo. A gente vai bater um papo então sobre a sua obra, Cavaleiros da Tempestade, é isso? É isso mesmo, é um livro que fala sobre fantasia e sobre rock and roll. É um livro que eu escrevi, gostei muito de escrever o livro, me diverti muito escrevendo o livro e eu acho que o leitor também vai gostar muito de ler. Agora, conta pra gente um pouquinho da sinopse. Pelo que eu sei, a trama tá dividida em duas partes, em dois... O público vai acompanhar duas histórias numa única, é isso? Na verdade, é uma narrativa não linear. Então, assim, ficou meio que na moda depois daquele seriado The Witcher, né, e tal. Mas eu até já tinha escrito o livro antes do seriado. Então, é uma narrativa não linear que as duas que acabam se encontrando depois. Então, se eu falar muito, acabo dando um spoiler aqui. Mas é basicamente o seguinte, você tem um país onde duas forças mais poderosas de magia, que seriam a Ordem e o Caos. E acaba que os líderes da Ordem começaram a ficar um pouco mais megalomaníacos, querendo muito mais poder. E aí acaba prejudicando o equilíbrio entre Ordem e Caos, que seria necessário para o mundo prosseguir. E aí você tem um grupo de bardos, né, que é um grupo de música. Então, como eu gosto muito de rock and roll, eu coloquei um grupo de bardos que vai tentar trazer de novo o equilíbrio entre ordem e caos. E uma coisa que eu fiz foi pegar os nomes dos personagens, são nomes de grandes marcas de instrumentos musicais. Então você tem um personagem que chama Gibson, que é uma das maiores marcas de guitarra do mundo. Né? Você tem um personagem que chama Pearl, que é uma mulher, que é uma bárbara, que é uma das maiores marcas de bateria do mundo. Você tem um personagem que chama Roland, que é uma das marcas de teclado mais importantes. E tem o Fen, que vem de Fender, né? Que é uma das outras marcas de guitarra, de baixo, etc. Também é uma marca muito famosa aí. E coloquei um personagem mais jovem, que é o Rhodes, que é inspirado nos Rhodes, que são as pessoas que montam os palcos. Então, tem várias referências musicais no livro. Eu fiz várias referências à música clássica também, que eu gosto muito de música clássica. Então, eu tentei deixar um livro bastante musical e bem fantástico também, com bastante referência à fantasia. Agora, como que você mistura a magia, né, com a música? É porque para você criar a energia que gera essa magia, você precisa ou de caos ou de ordem. Então, para você gerar a energia do caos para a energia caótica, você precisa de rock and roll, você precisa de música animada, música que vai te despertar os seus instintos mais selvagens. Então, eu até falo que você precisa de caos para você conseguir namorar, para você conseguir criar alguma coisa, você precisa de caos. E você precisa de ordem para conseguir produzir uma plantação, por exemplo, para você conseguir criar um relacionamento mais estável. Então, você precisa do equilíbrio entre as duas coisas. Então, a música clássica, que tem muitas oitavas, muito compasso muito definido, seria mais a música da ordem. E a música do rock and roll seria a música do caos, que criaria a energia caótica que os guerreiros podem usar. Bom, eu dei uma lida, né, nas informações que a sua assessoria de imprensa passou pra gente, né, e ali você tem inspirações tanto em Tolkien quanto no autor de Game of Thrones, né? E para misturar esses universos medievais, fantástico, né? Mas falando da música, eu consegui pegar uma referência que não sei, talvez você não tenha usado, mas me lembrou muito, Trolls, né? Que Trolls, não sei se você assistiu, acompanhou, né? Tem também essa ligação com a música, né? E a magia deles.
Claro, o desenho tem muita ligação com a música, essa mitologia celta tem muita ligação com a música, né? Então, e no próprio Tolkien, se você pegar os primeiros livros ali, o Silmarillion, que mostra a história antes do Senhor dos Anéis, a magia dos elfos ela é quase toda baseada em música. Então, foram fontes de inspiração, com certeza. E eu acho que a música acaba que... Quantas vezes você já não teve, você estava cansado, vai para academia, está cansado, você coloca uma música, parece que a sua energia fica revigorada, alguma coisa assim. Às vezes você está desanimado, você coloca uma música e fica mais disposto, né? Então, eu acho que a música, querendo ou não, tem uma energia no nosso mundo real mesmo, e que só ao amplificar essa energia, como se ela pudesse mudar batalhas de fato, né? Então mas tem várias inspirações aí, eu acho que a gente vai acabar vendo referências nas coisas que a gente gosta, a gente sempre vai ver uma referência ou não. Agora, o que deu mais trabalho para você, né? Trabalhar a história não linear, né? Ou acrescentar o elemento musical? A história não linear é mais trabalhoso. Porque, assim, a música acaba, como eu falei, parte do dia a dia mesmo, né? Mas aí você escrever um livro e ter que intercalar, fazer todas as histórias se encaixarem, fazendo referências a tudo, é um trabalho um pouco árduo. Então não vai de primeira, você tem que escrever, você faz a primeira escrita, né? Depois você revisa, tem que arrumar algumas coisas, aí depois você deixa passar uma coisa que às vezes não faz sentido, porque você mudou uma coisa lá na frente. Então precisa de muita revisão. Então o trabalho literário precisa de muita revisão para ficar bem feito. Adriano, eu gosto de saber e conhecer os vilões, né? Então conta um pouquinho do antagonista da sua história. Bom, o vilão, ele é a ordem, ela principalmente são os violinistas que são os líderes da ordem. E o principal violinista da ordem chama Molitor, que na verdade é um título, não é o nome dele, é um título. Para quem não sabe, Molitor é um dos maiores violinos Stradivarius que tem. Então essa foi uma das referências que eu coloquei no livro. Então o Molitor, ele é um personagem que ele é muito atormentado pelo próprio passado dele. E a ordem, ele apesar de ser o maior líder da ordem, a ordem fez muito mal para ele no passado. Então ele ainda tem esse rancor, ele ainda tem essa angústia no passado dele, que ele acaba transportando isso para o futuro. Então, quando você conhece o passado do Molitor, você acaba entendendo muitas das ações, muito desse desejo megalomaníaco por poder que ele tem. Então, ele é um personagem muito poderoso e muito atormentado. Então, como eu acho que todos os vilões aí são, né? Se for pegar os grandes vilões da nossa era, são pessoas que são atormentadas aí por um desejo de poder que acaba vindo de algum trauma da infância, que é o que eu tentei colocar no meu personagem. Livro publicado, você ficou satisfeito com o que você entregou? Com o meu trabalho, com certeza. Não é o primeiro livro que eu escrevo, eu já escrevi, esse é o 4º livro. Então, esse livro, com certeza, é o mais bem escrito. Assim, eu foquei muito na revisão e eu fiz alguns cursos de escrita criativa que acabaram me deixando algumas coisas inconscientes, conscientes. E quando você torna erros inconscientes, você consegue corrigir. Então, eu acho que esse livro ficou muito, modéstia à parte, né? Eu acho que ficou muito bem escrito, eu acho que vai entregar bastante para o leitor. Desde o primeiro capítulo, você já fica ligado na história mesmo. Quanto mais a gente desenvolve, né, uma ação, melhor a gente faz ela, né? Então, se você pudesse fazer uma análise, né, do seu primeiro livro até o 4º livro, né, o mais recente, né, o quanto você melhorou, né? O que você poderia destacar? Olha, hoje eu faço isso, eu uso isso de técnica. Então, uma das coisas que eu achei que mais melhorou foi a minha entrega de informação. Especialmente em fantasia, você vai ter que entregar muita informação para o leitor, porque o universo é um universo diferente do nosso. Se eu falar sobre celular, sobre internet, todo mundo já sabe como que funciona, então eu não preciso explicar como que isso funciona. Só que se eu vou falar sobre magia de ordem e de causa, eu tenho que mais ou menos entregar essa informação. E se eu fizer um tratado ali técnico, ninguém vai querer ler. Então, principalmente no 2º livro, eu acabei escrevendo um livro de fantasia infanto-juvenil, e quando eu vou entregar essa informação, ficou meio chato. Agora, nesse livro, eu passo a informação, e quando você chega lá no meio do livro, você já está sabendo de muita coisa, entre aspas, técnica, que você nem percebeu como que você aprendeu, mas é porque a informação ficou mais fluida. Então, isso eu acho que foi o principal diferencial de melhora, o que mais melhorou. Além disso, minhas descrições melhoraram bastante com a prática. Então, isso é só a prática que você consegue descrever melhor. E o resto o principal é essa entrega de informação, que eu acho que é uma coisa que muito autor iniciante erra e ficou bem melhor nesse livro. Críticas, né?
as críticas que você recebeu, né? Quais foram e qual foi o retorno que você teve do leitor? Bom, os leitores que me retornaram gostaram muito do livro, e a crítica, a única crítica que eu recebi foi porque, como a narrativa não é linear, algumas pessoas que não estão acostumadas a ler fantasia acabam não estando tão acostumados com esse tipo de narrativa. Então, às vezes, ficam um pouco confusos e vão entender a narrativa só lá no final do livro, porque aí eu junto as histórias. Então, o leitor de fantasia que já está acostumado um pouco mais com essa literatura fantástica, ele acaba não tendo tanto esse problema. Porém, algumas vezes a pessoa fica um pouco confusa com a não linearidade da história. Mas é uma coisa que, se você já está acostumado a ler fantasia, você não vai ter nenhum problema. Então, essa seria a principal crítica que eu recebi, foi essa. Às vezes o pessoal fica um pouquinho confuso. Agora, por que é que o pessoal tem que ler Cavaleiros da Tempestade? Olha, eles têm que ler porque é um livro escrito por um autor nacional que envolve todas as coisas de fantasia que o leitor de fantasia gosta. Então, eu acho que se a gente deixar uma literatura nacional forte como um todo, você vai ter mais coisas produzidas com a cara do Brasil. Então, se você quer ver o Brasil refletido nas telas de seriados, de Netflix, você tem que acabar que valorizar a cultura nacional desde o princípio, desde os livros, de sempre. Então, quem lê Cavaleiros da Tempestade, além de vai se divertir, eu tenho certeza que vai se divertir, vai passar um período bacana e ainda assim vai fortalecer a literatura nacional. E a história se encerra nesse único volume, ou você pretende trabalhar uma série, uma saga, uma trilogia? A história tem um fim, o livro ele tem um fim, você não vai ficar não vai ficar nada em aberto. Porém, o mundo ele continua existindo, né? Então eu pretendo trabalhar mais coisas nesse mundo aí. Com o mesmo personagem, o mesmo protagonista, ou você pretende ir mudando, trocando os protagonistas? Eu pretendo ir trocando os protagonistas, mas os personagens ainda existirão, certo? Mas o personagem central vai sempre mudando, mas pra gente continuar com os personagens que apareceram nesse livro, aparecerão no futuro. Perfeito. Adriano, o pessoal que se interessou pelo seu trabalho, né? Como é que eles fazem para acompanhar as outras obras? E fala um pouquinho delas, né? Bom, eu tô, inclusive, disponibilizando gratuitamente 2 livros no Wattpad, que é um aplicativo de leitura, que você pode ler gratuitamente. Eu estou sempre postando novidade aí no Instagram. Eu tenho um canal do YouTube também, que chama Pense Além da Caixa. E aí eu sempre posto, eu sempre tenho feito algumas lives aí para divulgar um pouco o trabalho, então estou sempre movimentando as redes sociais aí. Adriano, eu quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Foi sensacional, parabéns, né? Pelo seu trabalho, pela sua obra, e sempre que tiver novidades, volta aqui para compartilhar. Claro, sempre. Muito obrigado por essa oportunidade aí e agradeço essa entrevista. Valeu, um super abraço. Para você também, até mais. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!